Eu quero falar de fake news. Fake news. Fake news. Qual é o agente que mais produz fake news na face da Terra? O agente chama-se mais produz. O governante. O agente é o governante. O segundo é o político em geral que não governa nada. Alguns deles deveriam governar, não governam. Mas o governante é o maior produtor de fake news do mundo. Assim como... Os seus insetos são abelhas? É difícil dizer, viu? Não sei. Mas se fossem... Os apiários, os que trabalham com abelhas são os que mais produzem mel. Os governantes são os que mais produzem fake news. E eles produzem fake news o tempo inteiro, sempre acusando a imprensa de produzir fake news. Sempre são os outros que produzem fake news, mas são eles que produzem fake news. Então eles produzem fake news quando eles dizem ter feito algo que não fizeram, quando eles prometem que estão fazendo algo que não estão fazendo, e é o tempo inteiro, é uma atrás da outra, nessas cheias que a gente está vendo, nessas enchentes dramáticas, Belo Horizonte, Minas de um modo geral, Espírito Santo, interiorzão, Rio de Janeiro, agora São Paulo. Você olha e vai ouvir os governantes, tem o né? Essa água podre da SEDAI, veja bem, Geosmina, a Generva, a Gevenerza, como é que chama? A agência? A Genersa. A Genersa. É tudo fake news, é uma enganação, uma empulhação. E a empulhação das empulhações, o momento em que eles se superam, é quando eles dizem que eles estão preocupados com o nosso bolso. Em respeito ao cidadão, em respeito ao contribuinte, eles sempre falam que estão preocupados com o dinheiro do contribuinte, né? Com o contribuinte e o caramba, né? Porque a gente paga porque eles mandam. Não é uma contribuição. Eu não contribuo com nada. Eles vêm lá e arrancam o dinheiro. Vai não pagar. Vai não pagar o que você não deve. Não só o que você deve, o que você não deve. Ou não deveria ter que pagar. Ou deveria ter o direito de receber por aquilo que paga. Aqui deve ter sido algum Ventralbe. Algum cobrador de impostos. Cobrador de impostos. Deve ter sido algum cobrador de impostos. Te espero na saída. Te espero na saída. 2h05 lá fora. Mas eu digo isso porque ontem a gente viu uma dessas cenas que eu considero ridículas, que são os governadores brasileiros reunidos em Brasília, discutindo com uma seriedade, emprestando uma seriedade em suas declarações sobre carga tributária. Não, vamos discutir na reforma tributária se nós vamos reduzir a carga sobre os impostos. Agora não seria correto, o importante é que seja feito no âmbito, eles gostam de falar âmbito de uma reforma tributária. Que não virá nunca. Mas é confortável jogar. Joga pra frente, joga pras calendas. Então é o seguinte, no último século, o Brasil conseguiu fazer 4 reformas tributárias. Em 1934, em 1946, em 1967 e na Constituinte de 88. Foram 4 reformas tributárias. Bom, como nós saímos de cada uma das reformas tributárias? Pergunta-se pagando mais ou menos imposto do que antes. Não preciso responder que em 1947 a gente pagava 13,8% de carga tributária, foi para 14%, foi para 15,7%, foi para 16,40%, foi para 18%, e aí foi subindo 17%, 20%, 25%, 24%. E assim foi. Hoje nós pagamos quase 35% de carga tributária. Toda vez que eles disseram que iam cuidar dos nossos interesses, os nossos interesses ficaram de lado e eles pegaram mais dinheiro do nosso bolso. Sempre. E foi sempre assim. Se a gente pegar, de 47 para cá, dá quanto? Dá 60... 72. 72. 72 não? 73. 73 anos, já estamos em 2020, 73, já é verdade. 3/4 de século de análise da carga tributária. E você pode ter, de um ano para outro, cair um pouquinho, ou porque aumenta a recessão, ou porque... Não importa, mas o fato circunstâncias. Ela sempre sobe. Quando a gente pega os 30 países com maior carga tributária, o Brasil é o que proporciona o pior retorno sobre o dinheiro. Então, é a velha discussão. Ainda se a gente tivesse os serviços, até valeria a pena. Nós temos alguns serviços. O serviço de saúde brasileiro é modelar, por pior que seja, por mais que a gente possa reclamar. Se você olhar o que tem por aí nos outros países, o serviço de saúde no Brasil é até bom, né? O SUS é um projeto vencedor.
não é disso que se trata. Mas o fato é que a empulhação e o fake news é chegar pra gente e dizer que pode baixar a carga tributária. Quem é que começou com essa discussão? O presidente da República disse: se eles, governadores, baixarem a carga tributária, eu baixo os impostos, zero os impostos federais. Eles zeram os impostos estaduais de lá, eu zero os impostos federais daqui. Tudo conversa fiada. Ele não vai zerar imposto nenhum, não pode zerar imposto nenhum, ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Por quê? Porque ele quebra o Estado brasileiro. Se a Dilma foi empichada por uma pedalada de bicicleta de criança com rodinha, tirar 30 bi do caixa do governo com uma... não seria uma pedalada, é sei lá o que é isso. É uma empinada de mountain bike. Empinada de mountain bike, não dá pra fazer. A descida. Ele não pode fazer isso, ele não tem esse poder, ele arrebenta o Estado brasileiro. Mas ele propôs essa discussão, bacana. Bom, nós estamos discutindo isso aqui. Os governadores se reúnem, porque afinal o presidente falou isso e ficou do lado do contribuinte, sugerindo que ele estava do nosso lado, preocupado com o nosso bolso. E os governadores falaram: pô, e agora? Aí eles começam a dar declarações em nome da racionalidade, e ficam naquela posição desconfortável de defender impostos. E ele na posição confortável de atacar os impostos. Mas nenhum dos dois baixa os impostos. Se ele está querendo atacar os impostos, por que ele não baixou? Por que ele não chamou o Paulo Guedes e disse: tire, zere os impostos federais do combustível? Qual o problema? E dá o exemplo. Não pode. E os governadores se reuniram e falaram a empulhação das empulhações, que é: vamos fazer a reforma tributária e com isso baixar a carga. Nunca a gente baixou a carga tributária. É um assinte, é uma agressão. Quando a gente pega alguns países do mundo, comparando com carga tributária, a gente vai achar países com carga tributária, por exemplo, como a Suécia, que tem 44% de carga tributária. 44% de carga tributária é inacreditável, né? Agora vai ver como é que é a vida do sueco, do ponto de vista do retorno do serviço público. Vai ver como é a vida do finlandês, do ponto de vista do retorno do serviço público, que está no mesmo patamar, é um pouquinho mais baixo que na Suécia. Na Dinamarca também, um pouquinho, mas pouquinho é meio ponto percentual do PIB, porque eles estão na casa do 44%, 43,5%, né? A gente pega alguns países e olha e vê, bom, mas e os países que estão progredindo e estão em desenvolvimento? Todos eles são mais baixos. Você pega o que aconteceu na Irlanda. A Irlanda tem 22% de carga tributária, né? Os Estados Unidos têm 27% de carga tributária. Por que a gente não consegue operar com 27% de carga tributária? Porque o Brasil criou um modelo engessado, torto, tosco. Não é de proteção social, não, porque nessa hora todo mundo vai falar do SUS, fala do Bolsa Família, etc. Mas a gente conseguiu fazer um negócio incrível. No passado, o nosso sistema tributário era todo concentrado no governo federal. Aí eles foram descentralizando, e para poder descentralizar e não perder o dinheiro no governo federal, precisaram aumentar a quantidade de impostos cobrados. E foi aumentando, e é sempre assim. Então a gente pega, por exemplo, quando começou a industrialização nos anos 50. Até 1978 a gente conseguiu operar com uma carga tributária na casa dos 25% do PIB, até 1978. Então quando alguém fala do milagre e atribui ao governo militar os feitos daquele tempo, bom, feitos de um país que tinha 22%, 23%, 24% de carga tributária. No ano de maior crescimento do Brasil, um dos anos, que foi 1973, a gente teve 25% de carga tributária. 25 contra 35, 10 pontos sobre 25 é quase metade a mais. Uhum. É quase metade a mais. Então a gente aumentou em quase 50% o volume de impostos, sobre uma base de 25 pontos percentuais, fomos para 35. Como é que você consegue tirar mais um bolo de dinheiro do bolso das pessoas e querer que elas invistam do jeito que investiu no tempo que você tirava só 25? Só não, mas 25 era um número razoável. A Irlanda, como eu falei, tira 23% do PIB do bolso do seu cidadão, em média, né? Em média. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente tem um sistema em que o Estado manda na sociedade e não serve à sociedade. É o que faz a Constituição de 1988, ela produziu um texto
que é extremamente nocivo. Ele engessa todo mundo. Ele fez com que os personagens de 1988 tivessem medo dos personagens que fossem governar o Brasil em 1998, em 2008, em 2018. Tinham medo. E qual era o medo? É o medo que mexessem nas estruturas de poder, nas corporações, nos salários. E o que acabou acontecendo é nós fomos criando fundos de investimento, fundos disso, fundo daquilo, é dinheiro para a Amazônia, é dinheiro para o Nordeste, é dinheiro para o Sudeste, é dinheiro para o Centro-Oeste, é dinheiro para o Sul, é dinheiro para todas as regiões. Legal. Vai desmontar isso tudo e vai olhar detalhadamente para onde foi esse dinheiro. Esse dinheiro foi para o bolso do pobre? Não. Esse dinheiro foi para o bolso do rico. Do mesmo jeito que o BNDES fez um trabalho de concentração de recursos no governo Lula, que é pegar o dinheiro subsidiado do FGTS e transferir para o bolso dos ricos empresários escolhidos pelo Estado, aconteceu a mesma coisa com Sudene, Sudã. São escândalos dos quais a gente nem se recorda mais, mas foram estruturas de poder montadas para financiar o enriquecimento de famílias. Famílias que estavam associadas ao poder central, famílias que estavam associadas aos cargos, que conseguiam indicar os deputados, financiar os senadores. E esses caras pegaram e embolsaram essa grana, enriqueceram. Nós criamos várias fortunas e se a gente olhar o ranking das fortunas, a gente vai ver vários casos, mas assim, há centenas de famílias hoje muito ricas, muito endinheiradas, que devem tudo isso ao dinheiro do Tesouro Nacional, que deu a eles a oportunidade que não deu ao resto da sociedade por meio da educação, para que elas pudessem prosperar. Então, o jovem que mora numa comunidade, a chance dele mudar hoje de patamar social é menor do que já foi no tempo em que a gente tinha uma carga tributária de 25% do PIB. E essa distorção toda, a gente fica falando o tempo inteiro que vai resolver, e a última notícia, e que nós demos aqui em primeira mão, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve no Grupo Bandeirantes para uma visita, e conversando com um dos seus assessores, ele virou e disse, não, o assessor disse, nós não vamos mais mandar um projeto de reforma tributária. O projeto de reforma tributária será do Congresso. Essa notícia foi confirmada agora. O Paulo Guedes disse que não vai ter mais projeto de reforma tributária. Então o governo não vai mais tomar a iniciativa de mudar o sistema de arrecadação de tributos do Brasil. Por quê? Porque já viu que é uma fedentina meter a mão nisso. É perder. É jogar para perder. É o Brasil entrar contra a Alemanha naquela fatídica partida do 7-1. A gente entrou para perder, a gente não sabia. Mas agora o governo já sabe. Então disse o seguinte, olha, reforma tributária é coisa para o Congresso. Os governadores, diante dessa discussão dos combustíveis, falam, reforma tributária é coisa do Congresso. Lá na reforma tributária, a gente vai discutir os impostos no Brasil. É uma loucura. A carga tributária brasileira foi de 7% em 2020. Em 1920 era 7%. E, obviamente, a gente não tinha um monte de coisa em 1920, né? Não tinha avião, então não tinha aeroporto, não tinha aeronáutica em 1920. Agora, nós estamos na casa superior a 35%. E essa carga tributária, ela, de 1920 para 1958, olha como a gente salta rápido. A gente saiu de 7% do PIB para 19%. 7 para 19 é quase 3 vezes. Seria 21 vezes. Uhum. Pô, em 40 anos a gente triplicou a carga tributária, sem nenhum constrangimento. Vai lá e arranca o dinheiro das pessoas. E vai. E o Estado foi se fortalecendo e ele foi ganhando uma capacidade de impedir a reação das pessoas. Tanto que a nossa capacidade de reação mais expressiva da nossa história recente é 2013. Quando a gente vai às ruas e pede, nós queremos isto e aquilo padrão FIFA, né? E nós não conseguimos. E além de não conseguir, a gente reelegeu vários governantes em 2014, entre os quais o presidente da República. Em 2013 estava lá a Dilma tentando se segurar, arrumando argumentos e fazendo propostas para sugerir à sociedade que ela estava melhorando o país. Em 2014 ela conseguiu se reeleger. Olha só o que a gente apronta, né? Agora, em 2018, a gente vai e troca o presidente da República e coloca o presidente Bolsonaro. Não vou discutir a agenda social do presidente, não vou discutir a agenda econômica do presidente. Eu vejo com muita simpatia a agenda econômica do presidente, com privatização, concessão.
espetacular, acho que tem que fazer isso mesmo. Agora, e a carga tributária? Repara que pode ser um governo de esquerda, pode ser um governo de direita, pode ser um governo militar. Nós tivemos um governo de esquerda em 1962, 3. Todos aumentam a carga, eles são todos iguais, eles combinam. Não tem um que entra. O Estado Novo não baixou a carga tributária. A República Velha do Império para a República, nós não baixamos a carga tributária. Pode mudar o modelo, pode mudar o nome, pode mudar o estado de onde vem. Pode ser a política do café com leite, pode ser a política do Guaraná com sei lá o quê. Açaí. Com açaí, ou com pipoca com Guaraná. Não muda nada. Sempre sobe a carga tributária. E nós estamos num caminho, o presidente disse assim, no more tax, né? Ele falou, não vou aumentar a carga tributária. Ok, mas e eu vou baixar a carga tributária? Então ele vem na forma de bravata, se eles me disserem que eu faço também. E os governadores, sugerindo que estão preocupados com o país, entram nessa mesma lereia. E resultado, nós vamos continuar pagando impostos. E com o temor de que não vai sair reforma tributária alguma. Começa a ter um cheiro ruim de fio queimado, de que essa reforma tributária está andando de lado para ficar andando para trás, como sempre foi. E quando houve a reforma tributária, infelizmente, os impostos subiram. Então, fake news... Quem produz é governante, e quando o assunto é reforma tributária, eles são muito malandros, mas muito malandros, e jogam a carga nos críticos, nas pessoas de oposição, nos artistas, na imprensa. Os maiores produtores são os governantes. Nunca se produziu tanto fake news quanto agora, e pelos governantes, e no assunto carga tributária é de dar vergonha.